A paz do Senhor. Vamos dar início ao nosso estudo bíblico do dia de hoje. Vamos ler Josué 9, versículo 3. Contudo, quando os habitantes de Gibeon souberam do que Josué tinha feito em Jericó e Ai, usaram de astúcia para se salvar. Enviaram mensageiros a Josué e carregaram seus jumentos com sacos gastos e vasilhas de couro velhas e rachadas. Os mensageiros calçavam sandálias gastas e remendadas e vestiam roupas esfarrapadas. E também levavam pães secos e esfarelados. Quando chegaram ao acampamento em Gilgal, disseram a Josué e aos líderes de Israel: Viemos de uma terra distante para pedir que vocês façam um tratado de paz conosco. Os israelitas disseram a esses heveus: Como podemos ter certeza de que não vivem aqui por perto? Pois se for o caso, não podemos fazer tratado algum com vocês. Eles responderam: Somos seus servos. Mas quem são vocês? Insistiu Josué. De onde vieram? Eles disseram: Seus servos vieram de uma terra muito distante. Ouvimos falar do poder do Senhor, seu Deus, e de tudo que ele fez no Egito. Também soubemos do que ele fez aos dois reis, amorreu, a leste do Jordão, Seom, rei de Hesbom, e Og, rei de Bazã, que viviam em Astarote. Por isso, nossos líderes e todo o nosso povo nos instruíram. Levem provisões para uma viagem longa. Vão encontrar-se com os israelitas e digam-lhes: Somos seus servos. Por favor, façam um tratado conosco. Estes pães haviam acabado de sair do forno quando partimos. Agora, como podem ver, estão secos e esfarelados. Estas vasilhas de couro estavam novas quando as enchemos, mas agora estão rachadas. E nossas roupas e sandálias estão gastas da viagem extremamente longa. Os israelitas examinaram as provisões deles, mas não consultaram o Senhor a respeito. Josué fez um tratado de paz com aqueles homens e garantiu que pouparia a vida deles. E os líderes da comunidade confirmaram o acordo com o juramento. 3 dias depois de fazerem este tratado, os israelitas descobriram que, na verdade, os Gebeonitas viviam ali perto. Partiram de imediato naquela direção e em 3 dias chegaram às cidades dos Gebeonitas, chamadas de Gebeon, Quefira, Beerote e Kiriate Jearim. Contudo, não atacaram as cidades, pois os líderes da comunidade haviam feito um juramento em nome do Senhor, o Deus de Israel. Toda a comunidade se queixou contra seus líderes por causa do tratado, mas eles responderam: Uma vez que fizemos um juramento na presença do Senhor, o Deus de Israel, não podemos tocar neles. Temos de deixá-lo viver, pois, se quebrássemos o juramento, a ira divina cairia sobre nós. Que eles vivam. Assim, os israelitas os colocaram para cortar lenha e carregar água para toda a comunidade, de acordo com a decisão dos líderes. Josué reuniu os gibeonitas e lhes disse: Por que vocês mentiram para nós? Por que disseram que viviam numa terra distante da nossa, quando na verdade vive aqui perto? Sejam amaldiçoados. De agora em diante vocês serão sempre servos,
encarregados de cortar lenha e carregar água para a casa do meu Deus. Eles responderam: agimos desse modo porque foi anunciado a nós, seus servos, que o Senhor, seu Deus, havia ordenado a seu povo Moisés, a seu servo Moisés, que desse a vocês toda esta terra e que destruísse todos seus habitantes. Tememos muito por nossa vida, por causa de vocês. Agora estamos em suas mãos. Faça conosco o que lhes parecer correto. Assim Josué livrou os gibeonitas e não permitiu que os israelitas os matassem. Naquele dia, porém, encarregou-os de cortar lenha e carregar água para toda a comunidade de Israel e para o altar do Senhor, no lugar que o Senhor escolhesse construí-lo. Isso é o que fazem até hoje. Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, soube que Josué havia capturado e destruído completamente a cidade de Ai e matado seu rei, assim como tinha destruído a cidade de Jericó. E matado seu rei. Vamos ler de novo. Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, soube que Josué havia capturado e destruído completamente a cidade de Ai e matado seu rei, como tinha destruído a cidade de Jericó e matado seu rei. Também soube que os gibeonitas haviam feito um tratado de paz com Israel e agora viviam no meio deles. Ele e seu povo tiveram muito medo, pois Gibeon era uma cidade grande, como as cidades reais, ainda maior que a cidade de Ai, e os gibeonitas eram guerreiros valentes. Por isso, Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, enviou mensageiros a vários outros reis, a Oão, rei de Hebron, a Piram, rei de Jarmute, a Jafia, rei de Laques, a Debir, rei de Eglon. Venham e ajude-me a destruir Gibeon, pois seu povo fez um tratado de paz com Josué, e os israelitas pediu ele. Então os 5 reis amorreus uniram seus exércitos para atacar junto. Posicionaram suas tropas perto de Gibeon e avançaram contra ela. Os homens de Gibeon enviaram mensageiros a Josué em seu acampamento em Gilgal. Não abandonem seus servos, suplicaram. Venham depressa e salve-nos. Ajude-nos, pois todos os reis amorreus que vivem na região montanhosa uniram força para nos atacar. Josué e todo o seu exército, incluindo seus melhores guerreiros, partiram para Gilgal, para Gibeon. Não tenha medo desses reis, disse o Senhor a Josué. Eu os entreguei em suas mãos. Nenhum deles será capaz de destruir você, de resistir você. Josué marchou a noite toda desde Gilgal e pegou os exércitos amorreus de surpresa. O Senhor trouxe pânico sobre os amorreus e o exército de Israel massacrou muitos deles em Gibeon. Perseguiram o inimigo ao longo da subida para Bet-Eron, matando os amorreus até Azeca e Maquedá. Enquanto os amorreus recuavam pelo caminho de Bet-Eron, o Senhor os destruiu com uma terrível chuva de pedra de granizo, que ele enviou do céu e que continuou a chegarem a
até chegarem a Azeca. As pedras eliminaram mais inimigos do que os israelitas mataram à espada. No dia em que o Senhor deu aos israelitas vitória sobre os amorreus, Josué orou ao Senhor diante do povo e disse: que o sol pare sobre Gibeon e a lua sobre o vale de Aijalon. O sol parou e a lua ficou onde estava, até que o povo tivesse derrotado seus inimigos. Acaso esse acontecimento não está registrado no livro de Jazar? O sol parou no meio do céu e não se pôs por cerca de um dia inteiro. Nunca antes, nem depois, houve um dia semelhante, quando o Senhor respondeu a uma oração como essa. Certamente o Senhor lutou por Israel naquele dia. Então Josué e todo o exército de Israel voltaram ao acampamento de Gilgal. Durante a batalha, os 5 reis fugiram e se esconderam numa caverna de Maquedá. Quando Josué soube que eles haviam sido encontrados, deu a seguinte ordem: fechem a entrada da caverna com pedras grandes, e ponham guarda ali para que os reis não saiam. Quanto aos demais soldados, continue a perseguir os inimigos e mate os da retaguarda. Não deixem que volte às suas cidades, pois o Senhor seu Deus lhes deu vitória sobre eles. Assim Josué e o exército israelita continuaram a aniquilar o inimigo. Exterminaram os 5 exércitos, com exceção de uns poucos sobreviventes que conseguiram chegar às cidades fortificadas. As tropas voltaram em segurança para Josué, no acampamento de Maquedá. Depois disso, ninguém se atreveu a dizer uma palavra contra o povo de Israel. Então Josué ordenou: removam as pedras que estão na entrada da caverna e tragam os 5 reis para cá. Eles tiraram da caverna os 5 reis da cidade de Jerusalém: Hebron, Jarmute, Lasque e Eglon. Os reis foram trazidos para fora diante de Josué, e ele ordenou aos comandantes de seu exército: venham e coloquem o pé sobre o pescoço dos reis. E eles obedeceram. Não tenham medo nem desanimem, disse Josué. Sejam fortes e corajosos, pois é isto que o Senhor fará com todos os inimigos que vocês enfrentarem. Então Josué matou os 5 reis e os pendurou em 5 árvores, onde ficaram até a tarde. Ao entardecer, Josué ordenou que os corpos fossem retirados das cidades e lançados na caverna, onde os reis haviam se escondido. A entrada da caverna foi fechada com pedras grandes e estão lá até hoje. Naquele mesmo dia, Josué tomou a cidade de Maquedá e a destruiu. Matou todos os seus habitantes, incluindo o rei, sem deixar sobrevivente. Destruiu todos eles e matou o rei de Maquedá, como havia feito com o rei de Jericó. Então Josué e todo o exército de Israel avançaram para Libna e atacaram. Libna e atacaram. O Senhor entregou a cidade e seu rei nas mãos dos israelitas, que mataram todos os seus habitantes sem deixar sobrevivente. Depois Josué matou o rei de Libna, como havia feito com o rei de Jericó. De Libna, Josué e todo o exército israelita avançaram para Laques e a atacaram. O Senhor também entregou Laques na mão de Israel. Josué a tomou no 2º dia e matou todos os seus habitantes, como havia feito com Libna. Durante o ataque a Laques,
Orão, rei de Gezer, chegou com seu exército para ajudar a defender a cidade, mas os homens de Josué mataram o rei e seu exército, sem deixar sobrevivente. Em seguida, Josué e todo o exército de israelita avançaram para Eglon e a atacaram. Tomaram a cidade naquele dia e mataram todos os seus habitantes. Destruíram todos, como havia feito em Laques. De Eglon, Josué e todo o exército de Israel subiram para Hebrom e a atacaram. Tomaram a cidade e mataram todos os seus habitantes, incluindo o rei, sem deixar sobreviventes. Fizeram o mesmo com todos os povoados vizinhos. Destruíram toda a população, como havia feito em Eglon. Então Josué e todo o seu exército israelita voltaram a atacar Debir. Tomaram a cidade, o rei e todos os povoados vizinhos. Destruíram todos, sem deixar sobreviventes. Fizeram com Debir, o seu rei, o mesmo que haviam feito com Hebrom, Líbna e seus reis. Assim, Josué conquistou toda a região montanhosa, o Neguebe, as colinas do oeste e as encostas dos montes, derrotando todos os seus reis. Destruiu todos na terra, sem deixar sobreviventes, conforme o Senhor, o Deus de Israel, havia ordenado. Josué os massacrou de Cádiz, Barneia a Gaza e da região ao redor de Gósen até Gibeon. Conquistou todos esses reis e suas terras numa só campanha, pois o Senhor, o Deus de Israel, lutou por Israel. Então Josué e todo o exército israelita voltaram ao acampamento em Gilgal. Amém. Vamos ler Lucas 16. Jesus disse: havia um homem rico que se vestia em púrpura e linho fino e vivia sempre cercado de luxos. À sua porta ficava um mendigo coberto de feridas chamado Lázaro. Ele ansiava para comer o que caía da mesa do homem rico, e os cachorros vinham lamber suas feridas abertas. Por fim, o mendigo morreu, e os anjos os levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado, e foi para o lugar dos mortos. Ali, em tormento, ele viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. O rico gritou: Pai Abraão, tenha compaixão de mim. Mande Lázaro aqui para que molhe a ponta do dedo em água e refresque minha língua. Estou em agonia nestas chamas. Abraão, porém, respondeu: Filho, lembre-se de que durante a vida você teve tudo o que queria e Lázaro não teve coisa alguma. Agora ele está aqui sendo consolado e você está em agonia. Além do mais, há entre nós um grande abismo. Ninguém daqui pode atravessar para seu lado e ninguém daí pode atravessar para o nosso. Então o rico disse: Por favor, pai Abraão, pelo menos mande Lázaro à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos e quero avisá-los para que não termine neste lugar de tormento. Moisés e os profetas já os avisaram, respondeu Abraão. Seus irmãos podem ouvir o que eles disseram. Então o rico disse: Não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos lhe fosse enviado, eles se arrependeriam. Abraão, porém, disse: Se eles não ouvem Moisés e os profetas, não se convencerão mesmo se alguém ressuscite dos mortos, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Jesus disse a seus discípulos: Sempre haverá o que leve as pessoas a cair em pecado, mas que aflição espera quem causa a tentação. Seria melhor ser lançado no mar com uma pedra
de moinho amarrada ao pescoço para fazer destes pequeninos pecar. Portanto, tenham cuidado. Se um irmão pecar, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoe-o, mesmo que ele peque contra você 7 vezes por dia, e cada vez se arrependa e peça perdão, perdoe-o. Os apóstolos disseram ao Senhor: faça nossa fé crescer. O Senhor respondeu: se tivessem fé, ainda que tão pequena quanto um grão de mostarda, poderiam dizer a esta amoreira: arraste-se e plante-se no mar, e ela lhes obedeceria. Quando um servo chega do campo depois de arar ou cuidar das ovelhas, o Senhor lhe diz: venha logo para a mesa comer conosco. Não, ele diz: preparem minha refeição e apronte-se e sirva-me enquanto como e bebo. Vocês podem comer depois. E acaso o Senhor agradece ao servo para que o que lhe foi ordenado, pelo que lhe foi ordenado? Da mesma forma, quando vocês obedecem, devem dizer: somos servos inúteis, apenas cumprimos nosso dever. Amém. Vamos ler Salmos 83, de 1 a 18. Ó Deus, não fiques em silêncio, não feche os ouvidos e não permaneça calado, ó Deus. Não ouves o tumulto de teus adversários? Não vês que teus inimigos te desafiam? Tramam com astúcia contra o teu povo, conspiram contra os teus protegidos. Dizem: venham, exterminemos a nação de Israel, para que ninguém se lembre de sua existência. Sim, em unanimidade decidiram, fizeram um tratado e aliaram-se contra ti, os edomitas e os ismaelitas, os amobitas e os agarenos, os gebalitas, os amonitas, os amaquelitas, os povos de Filístia e de Tiro. A eles também se uniram os assírios e se aliaram aos descendentes de Ló. Trata-os como trataste os medianitas, como trataste Císera e Gebim no rio Quizon. Foram destruídos em Herdor. Tornaram-se adubo para a terra. Que seus nobres morram como Oreb e Zeeb, e todos os seus príncipes como Zeba e Zalmuna. Pois disseram: vamos nos apossar das pastagens de Deus. O meu Deus, ó Deus, espalha-os como folhas num redemoinho, como palha ao vento. Assim como o fogo consome o bosque, como a chama incendeia os montes. Persegue-os com a tua tempestade, enche-os de medo com o teu vendaval. Faça-os cair na desgraça mais profunda, até que se sujeitem ao teu nome, Senhor. Sejam envergonhados e aterrorizados para sempre e morram em desonra. Então aprenderão que somente tu és chamado Senhor. Somente tu é o Altíssimo, Supremo sobre toda a terra. Amém. Vamos ler Provérbios 13, versículo 4. O preguiçoso muito quer e nada alcança, mas os que trabalham com dedicação prosperam. Amém. Chegamos ao final de mais um dia de estudo bíblico.
Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez, Senhor, nos colocamos em Tua presença para te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor é em nossas vidas. Muito obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor fizeste, por tudo que o Senhor faz e por tudo que o Senhor ainda há de fazer. Suas promessas para nós são verdadeiras, Senhor. Muito obrigada, Deus, por nos capacitar cada dia, nos dar discernimento, nos trazer entendimento, Senhor. Que suas palavras criem raízes em nossos corações, que possamos segui-las fielmente, segundo a tua vontade. Em nome de Jesus, Senhor. Amém.